bem. Então, eu perguntei a vocês qual foi o total de chuva no ano de 1973 no posto C. E vocês disseram que não sabem, né? É verdade? Não, Sabe. a minha dúvida. É o X, né? É. É o X. E aí vamos aplicar a metodologia. Primeiro passo é calcular a média. Nós vamos preencher a falha antes de analisar a consistência ou a inconsistência dos dados. Nós vamos preencher a falha e descobrir o valor de X. Eu quero que vocês acompanhem com muita atenção. Eu calculei aqui a média das prestações anuais no posto A, ao longo desses 5 anos, e obtive 1.560 milímetros. Fiz a mesma coisa para o posto B, ao longo desses 5 anos, de 72 a 76. A prestação média anual no posto B foi de 1.400 milímetros. No posto C, observe bem, eu não tenho o ano de 1973, mas isso não me impede de calcular a média. Só que, em vez de dividir por 5, eu vou dividir por 4. Vocês concordam comigo? Certo. É diferente da nota do aluno. Se o aluno falta uma prova, eu divido por 5, né? Mas aqui não, aqui eu vou dividir por 4, ok? Certo. Se o aluno falta a prova, eu dividiria por 5. Mas aqui eu vou dividir por 4, repetindo. A média do C, somando 1.400, 1.300, 1.200, 1.600, e dividindo por 4, obtenho aqui 1.375. Faço a mesma coisa para o posto D. No posto D eu tenho os 5 anos registrados, e aí eu divido por 5. Aqui eu dividi por 4, compreende? No posto C eu dividi por 4. No posto D, eu dividi por 5. Muito bem. E aí vamos para uma nova tabelinha. Eu vou depois colocar todas essas lâminas no Unifor Online, tá? Vocês escutem bem. Escutem, por favor. Eu vou colocar essas lâminas no Unifor Online e quero que depois vocês refaçam esses cálculos. Então, eu anotei aqui nessa tabela a média anual de prestação de cada um dos postos. Eu, na realidade, apenas repeti os valores da tela anterior, ok? 1.560, 1.400, 1.375 e 1.620. E aí anotei, naquele ano de 1973, qual foi a prestação total em cada um dos postos. Então, novamente, eu trouxe os valores referente ao ano de 1973 para os postos A, B, C e D. 1.500, 1.300, o X é a minha incógnita, e 1.200 para o posto D. E aí o que eu observo? Em 1973, choveu no posto A 96,15% da sua média anual de prestação. Ao longo dos anos todos, eu tenho uma média de 1.560. No ano de 1973, choveu 1.500. Ou seja, choveu em 73, 96,15% da média. Para o posto B, em que a chuva de 1973 foi de 1.300, eu obtive 92,86%. Ou seja, no ano de 1973, choveu no posto B 92,86% da sua média anual histórica, que é de 1.400. Para o posto C, eu coloco a interrogação. Eu não sei. Não sei. Para o posto D, eu consigo chegar a um percentual de 74,07%. Como? Dividindo 1.200 por 1.620. O que eu faço? Qual terá sido o percentual no posto C no ano de 73? Eu não sei. Quando a gente não sabe, uma estratégia que a gente deve adotar com cautela, mas é uma boa estratégia, calcular a média. A média é uma medida de tendência central. Ela pode não expressar a verdade,
mas não me deixa muito longe do fato. E aí, usando a média, eu vou somar, para estimar a média, eu vou somar 96,15, 92,86, 74,07. Vou somar esses três valores e dividir por 3. Significa que, em média, os postos A, B e D apresentaram, no ano de 73, 87,7% da prestação média anual. E aí eu vou aceitar esse valor médio para colocar no lugar dessa interrogação. Portanto, e aí eu coloco no texto, portanto, em média, no ano de 1973, a prestação nos postos A, B e D, o C é lacunoso, foi de 86,7% da média anual dos demais postos. E aí o que é que eu faço? Eu assumo, é uma hipótese, se eu errar, o erro não é nada muito extravagante, é um erro aceitável, é um erro dentro do nosso nível de incerteza aceitável. Eu vou atribuir ao posto C o valor da média. Então eu vou dizer que também no posto C choveu em 1973 87,7% da prestação média anual. E no caso, 1.375. 1.375 multiplicado por 87,7% resulta 1.206. 1.206 é o valor que eu vou usar para preencher a minha falha, a minha lacuna. Então veja que essa tabela já está preenchida, né? Aquele dado que antes era representado por X, agora tem um valor. Esse valor não corresponde necessariamente ao que aconteceu no posto C no ano de 73. Apenas eu estou deixando de ter uma lacuna e colocando um valor que não vai distorcer os resultados. A única expectativa que eu posso gerar é que esse dado, 1.206, ele não vai distorcer, ele não vai prejudicar, ele não vai corromper o conjunto dos dados. É isso que a gente alcança, é isso que a gente consegue com o preenchimento de dados. Ei, Anísio. Vocês, diga lá, quem quer falar? Anísio. Então, não caberia fazer, no caso, interpolação, né? Assim, entre os dados do posto C, no caso de 72 ou 74, né? Para chegar em 73. E a saída seria essa mesma, né? Como você fez aí, esse outro quadro. Na realidade, você pode preencher de diversas maneiras. Existem diversas metodologias para preenchimento de falhas. Você poderia, num método mais simples, né, mais grosseiro, simplesmente pegar a média aritmética dos outros postos. Né? Quando você faz essa ponderação regional, você está qualificando a sua resposta. Não existe um único método para preenchimento de falhas. Você pode simplesmente calcular a média aritmética dos outros postos. Você pode fazer uma ponderação baseada na distância. O posto mais próximo tem um peso maior do que o posto distante. Quanto mais próximo o posto daquele posto lacunoso, tanto maior o peso daquele posto. Tá certo? Uhum. Então, essa interpolação, como você menciona, ela é possível, mas não é o melhor procedimento. Professor, o senhor pode voltar um slide aí que eu acabei perdendo. Aqui? É o que foi calculado Isso. a falha. Eu calculei a média, 87,7%, e apliquei essa média sobre
o valor de 1.375, que é a média no posto Lacunoso, é o posto C, nos anos de 72 a 76. No posto C, a média 1.375 foi obtida somando 1.400, 1.300, 1.200, 1.600 e dividindo por 4. Ok. Inês, a sua dúvida ficou esclarecida? Sim. Quando a gente faz essa ponderação regional, o resultado é mais qualificado. No entanto, fazer uma interpolação simples também seria uma possibilidade, mas não teria a mesma qualidade. Eu faço um questionamento. Até que ponto a gente pode confiar nesse resultado? Vocês confiam em 1.206? Se eu conseguir retroceder no tempo, colocar lá o aparelho, medir a chuva, será que eu vou esse valor? Vocês acreditam nisso? Esse não, mas um valor muito parecido, talvez, né? Exatamente. A expectativa é que seja um valor próximo, mas não esse valor. Esse valor apenas nos ajuda a preservar a base de dados. A gente não pode dizer que o preenchimento de falha resgata ou recupera um valor que não fora registrado no seu tempo. Aquela chuva que não foi medida, ela jamais vai ser medida. Não há nenhuma tecnologia, não há nenhum mecanismo que possibilite fazer um registro procedendo o tempo. Anísio. Não. Se numa interpolação, né, simples, como eu estava te dizendo, aí eu encontrasse um valor de... Aí você encontrou de 1.206 milímetros, né? Sim. E eu encontrasse de 1.267 milímetros. Vai ser aproximadamente 60 milímetros a mais, né? Então, essa diferença dos 60 milímetros incorreria em grandes erros na hora de plotar o diagrama? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender muito do caso. Como métodos aproximados, a gente acredita que quanto mais trabalho o método no mais, melhor a qualidade, mas isso não necessariamente é verdadeiro. Não sei se você me compreende. A gente sempre imagina que quanto mais sofisticado o modelo, quanto mais tecnologicamente avançado é o aparelho, melhor o resultado. Nem sempre. Nem sempre. Uhum. Ok? A gente tem que pontuar isso com bastante cautela. Às vezes você compra um processador, um objeto altamente sofisticado e o resultado não é tão bom, ou porque você não sabe manejá-lo, ou porque você não calibrou adequadamente, ou porque, de fato, um modelo mais simples pode, eventualmente, dar resultados tão bons ou até melhores. Mas a expectativa, isso é no campo da expectativa. Quanto mais avançado, melhor. Mas essa não é uma certeza absoluta. Ok. Ok? Aí vamos para o traçado do diagrama de dupla massa. E aí nós vamos usar os mesmos postos A, B, C e D. Estão lembrados? Eu vou retornar aqui a tela. A gente está trabalhando com esta massa de valores. Postos A, B, C e D. Temporal de 1972 a 1976. Eu escrevi aqui os valores acumulados, observem bem, os valores acumulados das prestações anuais no posto A. 3.100, como é que eu obtive
3.100, somando 1.600 com 1.500. Entendem? Ok. Sim. Depois, 1.600 com 1.500 com 1.700 e 800. E assim por diante. Se eu somo de 72 a 75, eu obtenho 6.500. Se eu somo de 72 a 76, eu obtenho. Ok? E aí, na coluna seguinte, eu anoto a média dos outros postos, também de forma cumulativa. O que choveu em 72 no posto A, no posto C, no posto D, e por 3. Por quê? São 3 postos, B, C e D. Faço de forma cumulativa, 73, 74, 75, 76. A coluna da direita, eu faço um procedimento semelhante, só que em vez de considerar os 3 outros postos, eu considerei todos os postos, incluindo, evidentemente, ok? São 2 maneiras. Às vezes o aluno pergunta, quando eu calculo a média para acumular no eixo das abscissas, eu devo levar em conta também o posto que está sendo analisado ou não? Não existe uma verdade absoluta, como eu falei há pouco. Você poderia fazer das 2 maneiras, tá? As 2 maneiras, desde que devidamente Professor, analisada, pode conduzir você a uma mesma inferência, a uma mesma conclusão. professor, qual a necessidade dessa amostragem aí de B, C e D? Exatamente para verificar se os dados registrados no posto A são consistentes ou não, se eles apresentam eventualmente alguma inconsistência. Mas o ponto A não está incluso aí? Não entendi, não. O ponto A não está incluso, é só B, C e D? Eu incluí o posto A na coluna da direita. Na coluna da direita eu incluí todos. Eu sei, eu vi. Ok? São duas maneiras de você desenvolver o processo. Ou considerando todos os da região, ou incluindo apenas os outros postos, ou seja, excluindo o posto A que está sendo analisado. Ok? Entendi mais ou menos, mas a gente vai Não, tentar vamos fazer de novo. Vamos de novo. Você perguntou por que eu não incluí o A nesta coluna. Pronto, incluí o A nesta outra. Não, aí tá certo. Barra do meio, qual a necessidade dela? A necessidade de quê? Dessa coluna B, C e D. Eu vou comparar o posto A com os outros postos. É um critério. E pelo outro critério, eu estarei comparando o posto A com todos os postos. São 2 critérios. Este critério primeiro, ou seja, em que eu excluo o posto A, ele me ajuda a apontar, inclusive, a região homogênea. Ele poderia revelar que o posto A não faz parte dessa região que eu supus homogênea. Tá certo? Já quando eu trabalho com a média de todos os postos, ou seja, incluindo o posto A, eu já pressupondo com bastante convicção que, de fato, a região é homogênea. Ok? Se houver problema, o problema está em A. Vou repetir. Quando você compara o posto A com todos os postos, inclusive com ele próprio, você diz, olha, tanta certeza que a região é homogênea, que o que eu quero detectar é apenas a consistência ou não do posto A. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Mas você vai observar que isso, de fato, traz uma diferença muito pouco perceptível, uma consistência muito, muito branda. O fato de eu incluir todos ou não. Neste desenho, eu pergunto, vocês conseguem ler bem a figura? Vocês conseguem ler bem? Os pontos estão visíveis? Estão? Sim.
Primeira. Sim, sim. Ok, então, no eixo das abscissas, eu tenho a média das precipitações acumuladas. Eu não coloquei aqui o posto A, só os postos B, C e D. No eixo das ordenadas, eu destaco apenas o posto que eu estou analisando. Eu estou analisando o posto A. E aí eu pergunto, esses pontos são lineares? O que vocês me dizem? Não. Eu acho que sim, eles estão Não. na mesma... Se eu traçar, isso aqui fica para vocês exercitarem, tá? Vocês Eles vão... estão consistentes. Não, o último faz uma curvazinha para baixo. Eu acho que Só um pouco. não, eu acho assim também. Ele Okay? vai descendo lá em cima. Lá. Isso. Ok? Vamos pegar agora o mesmo posto A, porém confrontado com a média de todos os postos da região, ou seja, posto A, B, C e D. Se eu colocar, ou se eu tentar colocar uma reta contemplando todos os pontos, vocês lembram o significado de cada ponto desse? O que significa cada ponto desse? É A vezes a média, né? Não, o que significa cada ponto? Cada ponto corresponde a quê? Inês? É um medidorzinho. Não, né? não. É não. Sei não. E a precipitação? É a relação da precipitação de A com a média. Não. Cada ponto desse corresponde a quê? Não é a um pluviômetro. Não é a média, não? Eu estou entendendo a pergunta. Diga a resposta. Espera aí. É porque na hora que você plota o diagrama, você quer saber a consistência. Cada ponto corresponde a um ano. Um ano, exato. Só que... Verdade. Agora sim. Olha aqui, esse ponto bem aqui que eu estou mexendo no cursor, ele corresponde ao ano de 1970 e 1972. Este outro ponto aqui corresponde ao ano de 73, 74, 75, 76. Ok? Verdade. Não é verdade? Diga, pode dizer. Se passar a reta, a gente percebe que esse ano de 76, ele foge um pouquinho, ele não está tão próximo, nem quando você correlaciona o A com os demais. E aí é uma reflexão que eu quero que vocês façam daqui a pouco. Eu vou já fazer um questionamento para vocês, tá certo? Uhum. Se eu traçar uma reta, eu vou perceber que este ponto ficou fora dela, né? O que eu faço? Eu escrevo que os dados do ponto A são inconsistentes. E aí eu jogo fora, jogo na lata do lixo. Foi só um ponto, né? Eu acho que... Não, foi só um ano, né? Aí o que é que eu faço? Corrige. Pode ter sido um daqueles erros que o senhor comentou mais cedo. Exatamente. Eu não jogo fora, eu vou buscar torná-lo consistente. Eu vou promover a consistência desses dados. Aprender a fazer isso, tá bom? Ok? Por enquanto, eu vou voltar à principal pergunta de hoje. O que é que significa cada ponto desse? O ano de medição. Isso. De maneira cumulativa, eu tenho aqui, por exemplo, neste ponto, qual ano? 75. 75? É? 4. Esse aqui. Opa. 74. 74, né? Começa em que ano? 74, eu acho. 2, 3, 74. É 72. 3, né? Então, aqui, 72, 1973, 1974. Cumulativamente, tá? Quando eu falo 70 aí, quanto aqui? 4. O ano de 74 contempla o ano de 72, mais o ano de 73, mais o ano de 74. Quando eu falo neste aqui, eu estou falando no ano de 1975. O ano de 1975 contempla 72, 73, 74 e 75. Ok? São valores acumulados. Observem bem o que está escrito aqui, acumulado.
E para o posto A, qual é a diferença do anterior para este? É que lá eu considerei apenas os postos B, C e D. Aqui eu considerei todos os postos. Mas a conclusão é a mesma, né, não? Se eu traçar uma reta, eu vou chegar à mesma conclusão. Aqui. A curva dessa aí é mais suave, né? Por quê? Porque quando eu coloco o posto A, ele aproxima mais da média, né, não? Eu forço que ele aproxima mais, porque ele mesmo ajuda a chegar mais em si. Você concorda? Concordo. Aí isso pode Quando indicar que quando o erro talvez não esteja no ponto A, né? Isso, quando eu coloco o ponto A no meu cálculo, eu estou dizendo que ele chama para si um pouco mais de proximidade. Ele chama para si um pouco mais de proximidade. Então o erro não está no A, né? Deve estar em outro ponto, né? Opa, o erro pode estar na transcrição, numa eventual mudança do posicionamento do aparelho, ou pode ser, inclusive, mas é apenas uma hipótese, que o posto A não faz parte da região homogênea dos demais pontos. Eu posso colocar como hipótese que essa região que eu supus hidrologicamente homogênea, de fato, ela não é hidrologicamente homogênea. Professor, se o ponto A amenizou a curva, então quer dizer que ele não seja o causador da curva, né? Que seja Não necessariamente. Não necessariamente. É uma hipótese, mas eu tenho que investigar mais tarde. Eu tenho que investigar. É apenas uma hipótese. Talvez o que não seja homogêneo seja outro, né? Isso. E pode ser, inclusive, que a região não seja homogênea. Se a região não é homogênea, não adianta eu fazer o melhor esforço para anotar muito cuidadosamente os dados de A, porque essa figura nunca vai exibir uma colinearidade nos pontos. Eu tenho que investigar o conjunto. O que eu queria resumir aqui é o seguinte: quando eu grafico os pontos, quando eu faço a plotagem dos pontos e consigo evidenciar a colinearidade, tudo bem, tudo bem. E aí eu digo, não, há inconsistência, vamos processar os dados. Porém, quando você não consegue contemplar todos os pontos por uma única reta, você vai ter que investigar diversas possibilidades. Não é uma só. Você vai ter que investigar diversas hipóteses que podem Anísio, estar distorcendo a configuração. Anísio. Diga. A gente está relacionando o posto A aos demais, né? E ora a gente coloca a média de precipitações acumuladas, incluindo A. Isso. Quando há um momento que eu vou precisar fazer o posto A em relação aos demais, aí o posto B em relação às médias das precipitações acumuladas dos outros postos. Eu não fazia agora, ó, aqui para o posto B. Tá. Eu fiz para o posto B. Eu coloquei o posto B no palanque aqui, na berlinda, certo? O posto Isso. B aqui, ele subiu ao palco, os outros desceram, tá certo? Uhum. Esses aqui são os postos que vão bater palma. Esse aqui é o posto que está... Protagonista. Isso, exatamente. Certo. Ok? E aí, neste diagrama, eu tenho o posto B na berlinda e os outros postos A, C e D como postos de comparação. Nesta figura, eu continuo com o posto B na berlinda, é o posto que está sendo analisado. A diferença em relação à figura anterior é que agora eu estou levando em conta todos os postos pluviométricos A, B, C e D. Ok? O que vocês me dizem? O posto E, ele traz uma consistência melhor do que o posto A ou não? Você compara com o posto A. Como é a história aí? Comparando o posto A com o posto B traz uma
Consistência Eu acho que melhor? não. Eu acho que não. Como é que você saberia? Volta lá. Volta lá no A, professor. Passar a reta. Isso, vocês vão traçar uma reta e vão... O B tá mais aprumado, viu? Ah, não tá? Gostei aí do... Ei, Anísio. Gostei. Anísio. Fazendo isso, tá mal aprumado. Fazendo isso no Excel. Aí chamando aquele Rzinho, né? Esqueci o nome agora, da estatística, gente, pelo amor de Deus. É correlação. Sim. Aí, talvez, isso. A gente não mas aqui você não vai buscar o coeficiente de determinação, não. O R2 não. O que você vai querer aqui é correlação. Você vai medir a correlação. O R? Correlação linear. Se você, olha aqui, como é que você faria? Se você consegue uma equação do primeiro grau, contemplando todos os pontos, significa que a correlação linear é muito boa. Se contemplar 100% dos pontos, você diz que a correlação é 1. É a situação ideal. É isso que eu estou tentando te dizer. Então, eu acho que passando em relação ao A e B, o A talvez chegasse mais próximo de 1, não? Se você traçar a reta, qual é que fica melhor? É a reta no diagrama do B ou a reta no diagrama do A? Eu acho que é A. Sei. É um bom exercício, né? É um bom exercício. Rapaz, o A tá dando uma viradazinha no bico ali em cima. Mas como é que a gente chega a uma conclusão? Fazendo, né? Não é isso? A régua aí, né? Isso, aí eu vou pedir que vocês façam isso bem bacana. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Diagrama de dupla massa, aqui para a gente resumir. Diagrama de dupla massa, posto A, média da região. Esse caso aqui é um caso em que os pontos estão razoavelmente numa mesma linha, numa mesma reta, e aí eu digo que não há inconsistência.